Salve Maria Santíssima, meu nome é Neto Gadioli, sou pregador católico missionário, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o assunto dos discípulos de Emaús. E a passagem dos discípulos de Emaús está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 24. Então, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Essas são as palavras do Senhor, demos graças a Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria refletir sobre essa passagem dos discípulos de Emaús, né, nesse tempo de graça, nesse tempo de misericórdia abundante que o Senhor está derramando sobre nós na Páscoa, né, no tempo de Páscoa, antes do Pentecostes, é que os discípulos de Emaús não acreditaram em Jesus. Por isso que eles estavam a caminho do campo, a 60 estádios de Jerusalém. Jesus Cristo havia falado, né? "Fiquem em Jerusalém, não se dispersem, porque eu vou mandar o Espírito Santo Paráclito." Né? Já havia 3 dias, mas Jesus tinha profetizado, né, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, né, são as inúmeras curas de cegos que Jesus Cristo fez, e que as curas de cegos, elas foram reais, né? Cristo realmente operou milagres de cura física, mas para nós, na Bíblia, essa cura física da cegueira quer dizer algo que é espiritual, uma cegueira espiritual da qual os discípulos de Emaús também estavam acometidos, né? Por isso que eles não reconheceram Jesus. Mas Cristo, né, explicou as Sagradas Escrituras para ele. E aqui é legal, é interessante também a gente ver
que quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, o Novo Testamento, a gente conhece Jesus por inteiro, né? E Jesus não era um cara só de paz e amor, né? Quando precisava ser duro, ele era, né? E aqui a palavra nos diz que Jesus falou: como sois sem inteligência e lentos para crer. Sem inteligência é burro, né? E lento é lerdo. Mas como Jesus Cristo, né, o nosso Senhor é amantíssimo, ele utiliza de uma palavra mais doce, né? E depois eles o reconhecem no partir do pão. Então hoje, o que os discípulos de Emaús, o que a passagem dos discípulos de Emaús faz a gente refletir? Tem uma coisa que acontece, né, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente tem o Cristo Palavra e a gente tem o Cristo Sacramentado, e é a missa, né? Na missa primeiro a gente escuta as Sagradas Escrituras, a primeira leitura, o Salmo, né, a segunda leitura, o Evangelho, e depois tem a oração eucarística, tem a partilha do pão, né? E como São João Maria Vianney, o Santo Curador, dizia, que se a gente soubesse o valor, né, real de uma Santa Missa, teria que colocar, né, polícia na porta das igrejas. Então, nessa palavra, eu quero, através desse vídeo, reavivar a sua vida eucarística e reavivar o seu amor pela Santa Missa, né? O maior milagre que pode existir na vida de um homem é ele receber Jesus Cristo, né? O corpo de Jesus, o sangue de Jesus, e comungar, se transformar em um só com Jesus, né? E o maior milagre que se pode ver também não é a cura de um paraplégico, de um cego, de um surdo, mas sim o pão que se transforma em carne e o vinho que se transforma, e o sangue e o vinho que se transforma em sangue, né? Para a gente valorizar a Santa Missa, né? Tente ir na missa, né, mais do que no domingo. Tente ir todos os dias, se der. É muito proveitoso. E depois, para a gente refletir nessa palavra e finalizar esse vídeo, ao partir do pão, a palavra diz que Cristo desaparece, né? Porque ao explicar as Escrituras e ao partir o pão, Cristo está no meio de nós. Então assim ele não precisa ficar, ele desaparece, né? E o que também quero te ajudar a concluir que Cristo está no meio de nós, mas Cristo também está nos irmãos, né? No seu próximo, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, nos seus irmãos, né? Aquelas pessoas que convivem com você, até aquelas que dão trabalho, que são meio chatas, né? Para a gente amar como Jesus amou, né? E cumprir o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque Cristo está nos irmãos. Amém? Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.